Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna e eu vou tratar aqui com vocês hoje sobre direito civil, especificamente sobre posse. Bom, eu falo para todo mundo quando a gente vai tratar sobre algum artigo do Código Civil, algum tema que esteja no Código Civil, que você esteja aí com o seu código e vá acompanhando para ir marcando e grifando, porque se for igual a mim, nossa, eu gosto de marcar o código inteiro. Vamos lá para a tela, a gente vai verificar o seguinte. Direito civil, né? Direito das coisas, posse, está no artigo 1196 a 1224, né? 1224 do Código Civil. Bom, como a gente pode verificar na nossa tela, trata-se o quê? De direito das coisas, né? Volta para mim. Aqui a gente vai verificar o seguinte. Direito das coisas, onde posse está incluído? Posse está incluído no artigo 1196, lá em direito das coisas. Mas, professora, posse não é direitos reais? Em que pese posse estar em todos os livros e doutrinas, em sua maioria, na parte dos direitos reais, posse não é direito real, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos iniciar a teoria de posse, falar um pouquinho sobre a posse, explicar um pouquinho para vocês sobre o que é esse instituto da posse no direito civil. Vamos lá? Vamos para a tela. Teoria da posse. Para a gente falar sobre posse, a gente sempre tem que explicar sobre duas teorias, as mais importantes do Código Civil, né? É a teoria objetiva da posse, feita pelo Hierig, e a teoria subjetiva da posse, pelo Savigny. A posse, para Hierig, é o seguinte. Posse é o mesmo que corpus. Posse tem sempre o elemento corpus, igual a gente pode verificar aqui. Corpus. Então, o que seria esse elemento corpus, Bruna? É o contato físico, exatamente como está aí, com a coisa. O que é esse contato físico? Contato físico é sempre que você verifica a pessoa na coisa. Então, assim, é a disposição física. Volta aqui e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Ah, mas como assim corpus? Corpus ficou um pouco amplo, né? Não, corpus diz respeito a você. Se você está na coisa, então você já tem o elemento de possuidor para Hierig, né? Hierig classifica a posse como esse elemento corpus, especificamente só o corpus. Então, o que acontece? Ah, vou me dar um exemplo. Exemplo fácil é quando a gente vai na casa de um amigo nosso. A gente não sabe se ele é dono, se ele é aluguel, se ele é possuidor. A gente não sabe, mas ele está lá na coisa. Então, ele estando lá no bem, no imóvel, é como se ele fosse o possuidor. Então, para Hierig, ele já tem a característica do elemento corpus, que é estar na coisa. Então, você consegue ver ele na coisa, né? Visibilidade, você dá visibilidade ao elemento corpus. Então, você verifica ele lá. O que acontece? Ele é possuidor. Isso para Hierig. Então, voltemos aqui na tela, a gente vai poder verificar o seguinte. Já para Savigny, que é a teoria subjetiva da posse, teoria subjetiva, quando a gente fala de subjetivo, sempre vem o quê? Vem que é o sujeito tem algum ânimos, né? Então, o ânimos domine, que para Savigny, não só o corpus, ele tem que ter o corpus, o elemento corpus e o ânimos. Mas que ânimos é esse? A vontade da pessoa em ser proprietário. Então, ele não só é proprietário, ele não só está na coisa, mas ele tem aquela vontade de ser proprietário. Então, por essa razão, que a gente vê assim, ó, é poder e direito. Eu estou na coisa e eu tenho o elemento ânimos, porque eu tenho a vontade de ser proprietário. Então, a soma desses dois elementos, ânimos mais corpus, ele é a posse. Ele se dá a posse para a teoria de Savigny. Vamos lá? O que acontece? Qual que é a teoria do nosso Código Civil? Qual que o nosso Código Civil adotou? Voltemos aqui para mim, que a gente vai conversar sobre qual teoria o Código adotou. Bom, o Código adotou a teoria de Hierig. Mas, Bruna, a teoria de Hierig, que só tem um elemento constitutivo da posse, foi a que o Código adotou? Sim, foi a que o Código adotou. Por quê? Porque essa teoria de Hierig, ela é a que vai conseguir fazer a diferenciação entre a posse direta e a posse direta. Porque como eu tenho a posse indireta, se eu tenho ânimos, vontade de ser proprietário, então
como a teoria de Savigny, a teoria de Ehring foi a única que conseguiu distinguir, fazer com que a gente trave esses dois elementos entre posse direta e posse indireta, ela foi adotada pelo Código Civil. Mas e a teoria de Savigny, que é a teoria mais abrangente, que tem o ânimos e tem o corpus, né? O Código Civil excluiu? Não, o Código Civil não excluiu. Voltemos aqui para a tela, a gente vai verificar o seguinte, a teoria de Ehring realmente é a teoria adotada pelo nosso código, com a exceção da ação de uso capião. A ação de uso capião, ela é adotada a teoria do Savigny, que é o elemento subjetivo, ou seja, você tem que mostrar interesse e ter o ânimos, a vontade em ser dono. E para uso capião, no artigo 1238, exclusivamente, você tem que usar essa posse, que é a posse pela teoria subjetiva, teoria de Savigny. Então, recapitulando, aqui que a gente pode concluir? Teoria de Ehring, que é do elemento corpus, a gente tem no nosso Código Civil. Exceção? Tem a teoria de Savigny? Tem também. A teoria de Savigny, que junta os dois elementos, ela está na parte de uso capião. Então, sempre que nós formos falar de uso capião, nós vamos falar da teoria de Savigny, que é corpus, mais o elemento ânimos, que é você querer ser proprietário. E para você querer ser proprietário, vai configurar nas ações de uso capião, que isso não é matéria da nossa aula, mas quando nós formos verificar os elementos do uso capião, a gente vai falar um pouquinho da teoria de Savigny, mais aprofundadamente. Vamos agora passar a classificação da posse. E por que a classificação da posse é importante, Bruna? A classificação da posse é importante porque é o que é mais cobrado normalmente em questão de concurso, questão de OAB, a gente cobra a classificação da posse. Vamos colocar lá? A classificação da posse, ela é a primeira distinção. Vamos lá, posse direta e posse indireta. É tranquilo, posse direta é justamente aquela da pessoa que está na coisa. Quem está na coisa é possuidor, por consequência lógica, direto. O indireto e a posse indireta é aquele que não está na coisa. A posse indireta, ela é justamente aquela que, um desmembramento da posse, ela é do proprietário normalmente. Então, assim, vamos lá no artigo 1197, 1197 do Código Civil, façamos a leitura. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Então, assim, a posse indireta é a do proprietário. Voltemos aqui. A posse do proprietário. Posse indireta. Exemplo clássico que você vai verificar em toda a doutrina. Locação. Locação é muito tranquila e assim, fica bem claro na sua cabeça. Direta é quem está no bem, quem está exercendo a posse ali direta. Indireta, indireta de quem cedeu a posse, né? Cedeu a propriedade. Então, eu tenho a posse indireta do proprietário. O proprietário alugou o imóvel e por ele passou a posse direta, desdobrou a posse em posse direta ao locador. Ficou bem claro? Bom, não tem como errar se a gente sempre colocar no exemplo da locação. Arrendamento também, muitas pessoas usam como exemplo, e é quem está na coisa. Quem está na coisa exerce posse direta. Quem é dono, proprietário e não está na coisa, exerce posse indireta. Vamos lá para a próxima classificação? Posse justa e injusta. Bom, a posse injusta, pessoal, está lá no artigo 1200, e eu vou pedir para vocês fazerem a leitura. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Ou seja, a classificação da posse justa já nos dá a posse injusta, que está descrita embaixo. O que é a posse injusta? Ela é fragmentada em 3 opções: violenta, clandestina e precária. Como que é a violenta? A violenta é aquela pela força. Voltemos aqui que a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Violenta é aquela que se deu pela força. Então, a pessoa entrou na sua casa, entrou onde você tinha a posse e tirou você de lá.
Essa é a violenta, usando de força. A clandestina, pessoal, a clandestina é com meios escusos, né? O que a jurisprudência dá pra gente, a doutrina dá pra gente também? O que é a posse clandestina? É aquela que, o exemplo mais clássico é a cerca. Então, eu tenho uma fazenda, aí eu vou repassando, toda noite eu vou lá, na calada da noite, vou repassando a cerca. Essa posse é considerada uma posse clandestina, onde eu não ataco o possuidor direto, mas eu vou usando sobre meios escusos, repassar a posse para frente. Então, eu vou adquirindo mais posse dentro dessa propriedade. Acho que é bem tranquilo o exemplo da cerca para vocês entenderem. Bom, a precária, o que é a posse precária? Pessoal, a posse precária é justamente aquela que se deu. No início ela não era precária, no início ela era justa, só que com o passar do tempo, ela ficou injusta pela precariedade. O que acontece? Eu tenho um contrato de locação de 12 meses. Eu estou lá na posse direta 12 meses. Vencido esse contrato, sem a renovação, é claro, eu continuo na posse. Essa minha posse se torna precária. Então, ela se torna posse injusta e precária. Certinho? Então, temos 3 tipos de posse: posse injusta, das posses injustas, que são precária, clandestina ou a violenta. Vamos lá no slide que a gente vai verificar a próxima classificação. Pessoal, a próxima classificação é uma classificação muito importante, que é a posse nova e a posse velha. Apesar de ser muito fácil, muito simples, gera muita dúvida. Posse nova é até 1 ano. Posse velha, após 1 ano e 1 dia. Por que tem essa distinção? Porque a convalidação da posse. Voltemos aqui, pessoal. O que é a convalidação da posse? Eu tenho uma posse injusta. Então, eu tenho uma posse que ela é ou clandestina ou eu adquiri ela por meio violento, né? Pela força. Se o possuidor, que era quem poderia questionar ou ir atrás da posse, me deixa na posse sem questionar, sem entrar com as ações possessórias, sem nada, então essa posse ela vai se tornar justa quando ela se tornar posse velha. Depois de 1 ano e 1 dia, ela vai se tornar justa. E eu vou poder começar a utilizar ela como se minha posse fosse ou posse indireta ou posse direta. O importante é entender que o convalescimento da posse. O que a gente faz? Se a posse for injusta de forma precária, não tem. Não tem. Porque o contrato, quando é um contrato, quando a posse era justa e ela se tornou injusta no decorrer do contrato, não tem como a gente convalidar ela, né? Agora, se for violenta ou clandestina, caso não haja o questionamento dela até o prazo da posse nova, ela vai se convalidar e a posse vai tornar justa. Certinho? Temos aqui no slide, que é justamente o que eu coloquei aí. A posse restará justa, conforme o artigo 1208. Certinho, pessoal? Vocês podem passar e grifar o artigo 1208 também, para vocês conseguirem ler. Eu vou ler com vocês para não restar dúvida. Artigo 1208. Não induz posse os autos de mera permissão ou tolerância, assim como não autoriza a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência e a clandestinidade. Quando que cessa? Após 1 ano e 1 dia. Todo mundo anotou aí o artigo? Vou passar então. Agora a gente vai para a classificação de boa-fé e má-fé. Bom, pessoal, má-fé e boa-fé já está previsto no Código Civil, a gente sabe bastante. E vamos passar a leitura do 1201, que quando fala de posse, fala o seguinte: é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Pessoal, voltemos aqui. O seguinte, se eu tenho uma posse e eu tô lá achando que ela é minha, a pessoa que me vendeu me fez um contrato e eu estou lá fielmente sabendo que ela é minha. Então, assim, para quem perguntar, aquele bem é meu. Eu estou de boa fé, por óbvio. A má fé já é quando eu sei dos vícios, sei dos artifícios, né? E eu permaneço na posse, mesmo sabendo que lá eu não deveria estar. Então, aí a gente parte para a classificação do quê? Má fé. Certinho? Voltemos ao slide para ir para a próxima classificação. Posse natural, posse civil ou jurídica. Bom, pessoal, esse aqui também vai muito pelo termo, né? Qual que é a posse natural? A posse natural é aquela que é o exercício de fato, né? Aquela que se dá porque você está na coisa. Então,
sem nenhuma determinação, sem nada. Voltemos. Já a posse jurídica é aquela que se dá referente a algo, né? Por exemplo, uma determinação judicial, né? Pela lei, pela determinação judicial, uma reintegração de posse, alguma ação possessória que me reintegre na posse e que eu esteja lá naquela posse por meio de uma decisão, por meio de proferir uma decisão. Então, a partir de prolatada uma decisão judicial e eu esteja nessa posse em razão dessa aludida decisão, nós estaremos diante da posse judicial ou jurídica, né? Voltemos ao slide. Bom, pessoal, essa também é bem tranquila. Posse ad interdicta e posse ad usucapione. Vocês vão verificar muito isso em livro, em doutrina. Mas é muito simples a classificação dela. O que é a ad interdicta? É justamente aquelas posses, voltemos aqui, que a gente pode defender através das ações possessórias, que é aquela posse de fato. Eu estou no bem, eu tenho a posse e eu posso defender ela pelas ações possessórias. Essa é a posse ad interdicta. Já a outra posse, a usucapione, é a posse utilizada para a ação de usucapião, que é a posse somada ao ânimos, ao elemento de você, a vontade, né? O elemento da vontade de você querer ser dono. Então, a usucapione, ela sempre vai ter esse elemento subjetivo. A gente não pode esquecer. Combinado, pessoal? Vamos lá, rapidamente passar por posse e propriedade. Posse, igual eu falei, no artigo 1196 do Código Civil, e propriedade, se vocês tiverem a curiosidade, depois vamos pegar lá, 1228. Temos os mesmos direitos. A posse é um desmembramento da propriedade, né? É a exteriorização da propriedade. Então, nós temos os mesmos elementos. Nós podemos usar, gozar, dispor da coisa. Por que tem esse asterisco? Porque a gente pode dispor só quando fazer um contrato de sublocação, por exemplo. E a posse está no mundo da aparência, que é o mais importante. Quando a propriedade está no mundo da realidade, a gente tem um documento, certinho? Então, vamos passar. Posse e detenção. Vamos falar um pouquinho sobre detenção. Pessoal, não tem como eu falar de posse sem mencionar com vocês o que é detenção. Vamos lá abrir o código que eu tenho certeza que está aberto do seu lado, artigo 1198. Vamos ler juntos. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva-se a posse em nome deste e em cumprimento de ordem ou instruções suas. Voltemos aqui. Pessoal, o que é a detenção? É eu estar na posse, justamente exercendo a posse, só que eu não tenho ela. Mas como assim, Bruna? Como não tem ela? É porque eu estou exercendo ela porque alguém me pediu. Alguém delegou essa tarefa para mim. Vamos dar um exemplo. O meu chefe foi para São Paulo, Minas, Goiânia, onde ele quer que ele esteja. Ele só falou assim, Bruna, vai lá e cuida da minha casa. Fica na minha casa 1 mês, 30 dias, fica lá. O que eu tenho? Posse? Não, não tenho posse, pessoal. Eu tenho detenção. Essa é a figura da detenção. É você estar na posse por subordinação ou porque alguém lhe pediu, alguém lhe confiou a posse, né? Voltemos na tela. O que a gente tem que falar também de detenção? Bom, pessoal, detenção é muito importante que não há posse de bem público. A mera detenção. Voltemos aqui. Gente, quando eu estou num bem público, eu não tenho a posse sobre aquele bem. Combinado? Eu tenho a mera detenção. Isso já é pacificado e de vira e mexe cai num concurso. Então, assim, fiquem atentos contra isso. Só mera detenção. Combinado? Tem até súmula, e olha que é súmula nova, hein? Saiu em outubro do ano passado, outubro de 2018. Vamos para a leitura? Acompanhe aí comigo, pessoal. Súmula 619. A ocupação indevida de bem público é o quê? Que eu falei para vocês, mera detenção de bem, inexistindo indenização por benfeitorias. Então, volta aqui, gente. O que é? Se eu tenho a detenção de se eu estou na posse, eu posso até estar na posse, mas ela não vai configurar posse, e sim mera detenção. Tanto que não há desapropriação de alguém que está no bem público. Há sim a desocupação, certinho? Mas, Bruna, eu estou lá na posse, na mera detenção do bem público, e vem alguém me querer tirar da posse. O que eu posso fazer? Me defender contra terceiro. Então, quem tem a detenção, seja em fase de bem público ou bem privado, pode se defender contra terceiro, utilizando, inclusive, de ações possessórias.
Certinho? Então, quem é possuidor, mesmo que seja mero detentor, ele pode se defender contra terceiros, não contra quem lhe ofereceu a posse, né? Com quem lhe confiou a posse, mas sim contra terceiros. Então, pode entrar com as ações possessórias para defender a posse em face de terceiros que venham querer invadir. Certinho, pessoal? Vamos passar aqui o slide, vamos ver um pouquinho, assim, bem rápido sobre o que são as ações possessórias. Gente, a ação possessória está lá no artigo 554 a 568 do Código de Processo Civil, que são reintegração, manutenção e interdito proibitório. Voltemos aqui. Cada ação você tem que ter algum ato em face da sua posse para você manejar essas ações, certinho? Então, se você conferir comigo aqui no slide, reintegração de posse, o que eu tenho? Esbulho, retirar, alguém quer me retirar da minha posse, seja por força, sem força, alguém está me retirando da posse. Então, volta aqui, se alguém quer me retirar da posse, qual é a ação que eu entro? Reintegração de posse. Não esquecer, retirar da posse de forma agressiva, com ameaça, não interessa, reintegração. Então, vamos fazer esse paralelo, tá? Retirar a reintegração de posse. Combinado? E quando a turbação da posse, há alguém lá fazendo algo com a minha posse, mas ela não entrou, ela não me tirou, ainda estou na posse. Qual ação eu manejo, Bruna? Ação de manutenção da posse. Vamos ver aqui. Turbou a posse, ofendeu a minha posse, eu entro com a ação de manutenção, pessoal. Manutenção de posse. Combinado? Não vamos esquecer essas palavras-chave, porque elas estão previstas no seu Código Civil e também no seu Código de Processo Civil. Combinado? Volta aqui. Qual é a última ação? Ação possessória, interdito proibitório. Bruna, o que eu faço? Para que eu entro com a ação de interdito proibitório? É a mais tranquila, quando há ameaça à sua posse. Se há ameaça à sua posse, você vai entrar com a ação de interdito proibitório para que te mantenha na posse e evite qualquer tipo de ameaças futuras. Certinho? Pessoal, ações possessórias são muito tranquilas, mas a gente tem que lembrar sempre que na ação possessória é vedado a gente discutir sobre propriedade. Combinado? Então, sempre que eu estou numa ação possessória, eu não vou discutir propriedade. E olha que é muito comum esse erro, esse equívoco, discutir propriedade nessas ações possessórias, o que é terminantemente vedado. Voltemos aqui ao slide. Até coloquei para vocês, pessoal, é vedado discutir propriedade. Entendeu? Para que fique bem claro que a gente não pode discutir a propriedade nas ações possessórias. Quando a gente vai discutir propriedade, a gente entra com uma ação petitória. Isso ficaria para uma próxima aula. Bom, esses dois requisitos aqui, ó, aplicação do princípio da fungibilidade. Volta aqui que eu vou explicar rapidamente para você. O princípio da fungibilidade é a gente aceitar o errado e aplicar o certo, não é? Então, eu entro com uma ação de reintegração de posse, mas, na verdade, eu teria que entrar numa ação de interdito proibitório, porque eu estou só sofrendo uma ameaça. O que o juiz tem que fazer? Obrigatoriamente aplicar o princípio da fungibilidade. Combinado? Então, não esqueça que é uma característica das próprias ações possessórias, que é o princípio da fungibilidade. Outra questão também é sempre a gente poder acumular pedidos, perdas e danos, benfeitorias, a gente pode estar aplicando na nossa ação possessória, conforme eu coloquei aqui para vocês no slide. Certinho? Pessoal, a gente deu um apanhado sobre posse, detenção, propriedade, e para mostrar para vocês que esse material, essa matéria realmente cai na sua prova, cai no seu concurso, e é algo muito simples com o que a gente viu, eu trouxe aqui uma questão para a gente fazer que caiu agora no concurso do ano passado, Ministério Público. Vamos ver? Vamos lá, pessoal. Ministério Público de Pernambuco. Foi adaptada, mas depois eu vou explicar o porquê. Bom, vamos lá. Aline locou um imóvel de propriedade de Paulo, vindo a estabelecer nele sua clínica de psicologia, onde efetivamente exerce sua atividade há mais de 5 anos, sem oposição. Nesse caso, em decorrência do contrato de locação, Aline, vamos lembrar o que a gente falou no início da aula, pessoal. Vamos pela alternativa A. Aline detém a posse indireta do imóvel. Gente, vamos parar por aqui, nem precisa ler o resto da questão. Posse indireta é exercida pelo proprietário, não é aquele que está no imóvel. Lembra que a gente falou mais para trás? Locação é muito claro, quem está no imóvel exerce a posse direta, o locatário sempre exerce a posse direta. Então, a gente já vai riscar essas duas aqui alternativas. Se eu estou vendo que na A tem isso, na E também, então a gente já sabe que está errada. Certinho?
Vamos para a alternativa B, então? Alternativa B, não detém a posse do imóvel. Nossa, mas essa aí, Bruna, como assim? Você está me dizendo que se o enunciado me diz que a Aline locou o imóvel, exerce a sua atividade? Por óbvio, por lógica, ela, sim, tem a posse do imóvel. Vamos riscar também. Certinho? O que não sobrou, pessoal? Sobrou as duas alternativas, letra C e letra D. Vamos lá para ela? Então, agora a gente vai passar para a segunda vírgula da questão. Vamos lá para a letra C. Detém a posse direta do imóvel. Ok, legal, isso mesmo. Que anula a indireta. Opa! Como a gente diz lá atrás, uma não anula a outra. Então, eu posso cumular. Por quê? Porque a posse indireta é exercida pelo proprietário, que fez o desmembramento da posse, locando a sua propriedade. Então, eu tenho como ter, sim, até pela teoria de Hering, que vocês lembram, a posse direta e a posse indireta de forma acumulada. Então, essa questão aqui no que diz respeito a anula a posse indireta, está errada. A gente nem precisa ler o restante. Então, vamos para a alternativa D, que nos sobrou. Detém a posse direta do imóvel, que não anula a indireta. Opa, ok. Detém a posse direta, que não anula a indireta, de quem aquela foi a vida. Então, pessoal, qual que é a alternativa certa? Alternativa letra D. Tá muito fácil essa questão. Questão que caiu para a área jurídica do Ministério Público de Pernambuco. Então, pode cair na sua prova também. Então, aqui não resta dúvida. A Aline detém posse direta do imóvel, que não anula a indireta, de quem aquela foi a vida. Certinho, pessoal? Vocês viram? Posse cai, sim, concurso. É uma matéria de extrema relevância e é muito tranquila. Você aprendeu a classificação, as teorias, você vai embora. Tanto que essa questão demonstra isso. A questão foi adaptada só com relação à ordem das alternativas. A alternativa correta na outra era a letra A. Então, assim, para a gente já não cair de cara na letra A, eu coloquei ela para a letra D, né? Conforme está no slide. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido um pouco sobre o que é posse. E assim, me coloco à disposição de vocês. Vou colocar aqui para vocês verificarem agora os meus contatos para estarem presentes de você. Ah, Bruna, não entendi alguma coisa, fiquei com dúvida, pode me ligar, pode me mandar e-mail, pode ficar bem à vontade. Volta aqui. Eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço por estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, igual eu disse. E se gostou, dá um like aí. Obrigadão, pessoal.